Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo, Isabela Sais, e minha amiga querida Cora Ronay. Corinha, como foi a semana? Tudo bem com você? Semana esplêndida, tudo bem, ainda num calor miserável, apesar de ser inverno, né? Mas tudo bem. Essas estações que não estão definidas mais, não, né? Não, menina, aquecimento global, e tem gente que ainda duvida disso. Tem gente, né, que ainda duvida. Por mais que a gente fale sobre meio ambiente, todo o programa, né? Não adianta, não adianta. Estamos aqui, então, no escritório de Cora Ronay, como de costume, cercadas por Matilda, Toró e Flor, por enquanto. Daqui a pouco os outros chegam. Não, a Frida Gato está aqui também. Frida Gato está aqui também. E hoje vamos falar sobre muitos assuntos quentes, como sempre, e começaremos, claro, a gente tenta evitar, mas a gente começa falando de política. Ai, meu Deus. Durante solenidade na Câmara dos Deputados, na última segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a possibilidade de indicar o filho, Eduardo, para o cargo de embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Segundo o presidente, o fato da ideia estar sendo criticada, abre aspas, é sinal de que é a pessoa adequada, fecha aspas. A declaração de Jair Bolsonaro sobre a indicação do filho Eduardo para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos foi feita na semana passada e, desde então, está no centro do cenário político. Na ocasião, o presidente disse que a nomeação só dependia do filho. Ele lembrou também que Eduardo é amigo dos filhos do presidente americano, Donald Trump, que ele fala inglês, espanhol e tem vivência muito grande de mundo, nas palavras dele. Por isso, daria conta do recado. Em entrevista à Globo News, Eduardo Bolsonaro disse que vai cumprir da melhor maneira a missão que receber do presidente, onde quer que seja. Ele também disse que vai aceitar o convite do pai, caso seja oficializado, mesmo que para isso tenha que renunciar ao mandato de deputado federal. Eduardo Bolsonaro é deputado federal por São Paulo e na última eleição foi o mais votado da história do país. Além disso, para assumir a embaixada, que é considerada um dos pontos de maior prestígio da diplomacia brasileira, Eduardo terá que ser sabatinado pelo Senado. A indicação do pai precisa ser aprovada pela casa. Cora, fiquei refletindo sobre isso e na história do século XX, da história do século XXI, a gente sabe que os Estados Unidos são o nosso principal parceiro comercial, né? A gente sabe disso. É a relação mais importante que a gente tem. Uma das funções do embaixador é abrir caminhos comerciais, né, com diversos setores políticos. O Eduardo, a gente sabe que é um político posicionado na extrema-direita populista, ele fez essa opção, tem todo o direito, e muito provavelmente, eu imagino, ele não vai falar com governadores, parlamentares, democratas. Eu imagino que ele não vai ter ali um canal, ele não vai abrir esse canal com os democratas. E todos eles são muito importantes para essas negociações. Antes disso, a gente também tem que ficar atento ao fato de que essa indicação fere a lei do nepotismo. Olha, então, tem muita coisa errada nessa história, né? Fere os princípios do bom senso, da inteligência, da diplomacia. Ela é errada sob todos os aspectos. Eu não consigo enxergar um aspecto em que essa indicação seja coerente ou boa para o país. Não boa para a família Bolsonaro. Para a família Bolsonaro é ótima. Claro. Porém, há uma coisa um pouco maior chamada Brasil a ser levada em conta nessa história. Bem pequeno grande. País onde moramos. País onde moramos. A questão é a seguinte: Washington é a cereja do bolo da diplomacia brasileira. Aliás, da diplomacia de qualquer país ocidental. É um posto fundamental porque você não lida só com os americanos. Em Washington, você tem o mundo inteiro, você tem representações do mundo inteiro. E o que rola por lá é importantíssimo não só do ponto de vista dos Estados Unidos, mas de todos os países, da comunidade internacional. Em geral, vão para Washington os melhores diplomatas que a gente tem. Sempre. Quer dizer, são realmente indicações de ponta, homens de grande experiência, de um talento enorme para o cargo, pessoas que já têm ligações com muita gente, que contribuem muito bem para o cargo. Aí você pega um cara de 35 anos, olha, você pode pegar um excelente diplomata de 35 anos, ele não vai ter prática nem cancha para dar conta desse recado. É um cargo que precisa de experiência, né? Muita experiência.
Eu posso te dizer hoje, que eu estou na provecta idade de 65 anos, que tem coisa, de fato, que a gente sabe aos 60, que a gente não sabia aos 30. É verdade. Eu me recusava a admitir isso quando eu tinha 15, mas quando a gente chega aos 60, a gente percebe que a idade faz diferença, que a experiência faz diferença, que significa que a gente viu muita coisa, aprendeu muita coisa. E a gente está falando aqui de bom senso, de experiência, e as próprias declarações dele mostram que não há bom senso, não há experiência suficiente, porque você dizer que você fritou hambúrguer, então você isso mostra como ele não está preparado para o cargo. Não está preparado para se pronunciar, né? Não. Para o cargo e para se pronunciar. Ele não sabe o que significa o cargo. Uma pessoa que acha que ter fritado hambúrguer e é amigo dos filhos do presidente. E ele sequer é amigo dos filhos do presidente. Eu duvido. Isso deve ser aquela coisa que foi lá uma vez, fez aquela foto, botou no Instagram e disse que é amigo. A gente sabe disso. Eu acho que nem o Trump liga pro Bolsonaro, quanto mais os filhos do Bolsonaro, se você pensar numa escala menor, assim, você se imagina presidente de uma empresa, né? Você já fica ali com, pelo menos eu ficaria, né? Eu jamais indicaria um filho ou um parente para um cargo, porque isso não pega bem, né? Nesse caso, a gente está falando de nepotismo. Aqui é nepotismo puro e simples. Nepotismo puro e simples. Mas assim, se você pegar numa escala menor, você pode não ser nem um presidente, você pode ter um cargo que você consiga nomear pessoas. Eu ficaria muito constrangida de nomear uma pessoa da minha família. Evidente, né? Qualquer pessoa de bom senso, agora, de boa educação. Pois é, mas a gente está falando do presidente do Brasil, então realmente isso não pode acontecer. Mas né? esse governo é super nepotista, porque você vê o filho do general Mourão, que até outro dia tinha um emprego de R$12 mil no Banco do Brasil, é concursado, tudo bem, passou imediatamente para um emprego de 36 mil, para um cargo... O que é agora marketing ou qualquer coisa assim, sendo que ele sempre foi da área agro ou vice-versa. Quer dizer, mudou completamente. Filho de autoridade brasileira é sempre multitalentoso, né? Exatamente. Uma coisa impressionante como são talentosos os filhos dos nossos presidentes. E olha, no jornal dessa terça-feira, né, tem as 5 razões no Globo, né, dessa terça-feira, dia 16 de julho, tem as 5 razões do presidente para mandar o filho aos Estados Unidos. Então, a primeira, ele diz que é legalmente viável. Ou seja, isso é pronto. Já começa... Qualquer coisa que não seja tráfico de cocaína tá valendo. É legalmente viável, né? Já começa errado. 2, ele diz que o Eduardo detém a total confiança do presidente Bolsonaro e o acesso facilitado ao mandatário daquela nação amiga. Não é verdade, mas tudo bem. Pois é. 3º, é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. E 4, é conhecedor de relações internacionais... Há 6 meses. Ele é presidente da Comissão de Relações Internacionais da Câmara. Há 6 meses. Pois é. E 5º, tem acompanhado comitivas do governo lideradas pelo presidente e internalizado os princípios da atual política externa do Brasil. Há 6 meses. Pois é. Então, realmente... Outra coisa que Bolsonaro está defendendo, acesso ao Trump. O problema é o seguinte, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos não é embaixador junto ao Trump, ele é embaixador junto aos Estados Unidos. Isso é um cargo de Estado, não é um cargo de governo. É uma relação entre países. O Itamaraty sempre teve uma tradição de se manter bastante equidistante da política de governo do país. Muito embora durante o PT você tivesse uma política muito agressiva nas relações exteriores, Celso Amorim, sempre fazendo aquela... Aliás, eu detestava aquela política de associação com Venezuela, com países africanos ditatoriais também, enfim. Eles tinham gosto por ditaduras que me envergonhava muito. Mas era uma diplomacia que sabia o que queria e que era independente de uma certa maneira. Né? E eu acho que eu comecei falando dessa história, né, do posicionamento político dele, e a gente está vendo, né, durante esses 6 meses de governo, que eles têm muita dificuldade de falar com quem diz o contrário, ou com quem tem uma visão contrária, né, de trazer para o diálogo, na verdade.
né? Então, eu acho que na hora de você negociar alguma coisa, na hora de você chegar lá para negociar, fazer essas negociações comerciais, estabelecer essas relações comerciais, eu acho que vai ter uma certa dificuldade de falar com quem pensa diferente. Total. Né? Então, aí eu também acho que para esse cargo não pode ter uma pessoa assim. Você sai perdendo. Você tem que travar diálogo com todo mundo. Com um embaixador é um diplomata. O que é um diplomata? É uma pessoa que cria pontes. Não é uma pessoa que ergue muros, que é a especialidade dos Bolsonaro, né? É isso. Pronto. Bom, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Vamos. E quem Esse sabe país é muito interessante. Na semana que vem a gente volta a falar sobre isso. E agora vamos falar sobre redes sociais. Uma pesquisa recente mostrou que sair bem na foto é uma grande preocupação do viajante contemporâneo. Segundo dados do site hotéis.com, 41,4% dos brasileiros preferem colecionar curtidas a visitar um ponto de interesse durante as férias. Outra pesquisa da Booking.com mostra que 28% dos turistas admitem que, ao escolher uma acomodação, dão preferência a lugares atraentes pensando nas fotos que serão tiradas para as redes. Até selfies em banheiros têm merecido especial atenção. A impressão que dá é que a gente está vivendo na era da curtida. Vale tudo por um like, tudo mesmo. Por ele, tem gente se arriscando e indo bem além do razoável, chegando a desrespeitar leis e regras locais. Autoridades de vários países, dos Estados Unidos à China, também já demonstraram preocupação com a conservação de áreas naturais e patrimônios históricos. Minha impressão, na verdade, Cora, é de que a gente vive uma era de pouca sanidade mental em todas as esferas. Não é? Um mundo surtado. Agora, indo mais fundo, eu arrisco dizer que a gente vive a era da solidão, da carência, porque eu acho que tudo isso tem uma base um pouco numa solidão, numa carência. Você precisa ser curtido, você precisa que as pessoas aprovem o lugar onde você tá, você precisa ser muito cool, você precisa estar no lugar mais legal. Você não acha que isso passa por uma carência, por uma solidão? Isso, para mim, tem a ver, no fundo, com uma coisa chamada explosão demográfica. Porque eu acho que há gente demais no mundo nesse momento. E as pessoas continuam com a mesma necessidade que tinham quando moravam em cavernas ou aldeias de serem reconhecidas. Sou fulano, sou beltrano, faço isso, faço aquilo. De repente você tem tanta gente no mundo que esse reconhecimento é impossível. A pessoa numa megalópole, ela é um pino perdido, uma gota d'água, ela não é nada. É mais um, né? É mais um. Então, eu vejo toda essa coisa da exposição como uma vontade de volta à aldeia. Quer dizer, sou reconhecido aqui pelos meus pares, sabe? Sou uma pessoa diferente dos sei lá quantos milhões de outras pessoas que moram nessa mesma cidade, dos bilhões que habitam o mundo. Acho que passa muito por aí. Não sei se é tanto a questão da solidão, acho que é a questão de ser reconhecido como uma personalidade única, individual. Mas que, na verdade, no fundo, não há esse reconhecimento. Não. Né? Esse reconhecimento é uma ilusão, na verdade. Sim, né? com toda a certeza. pessoa tem a ilusão de que está sendo reconhecida porque num ambiente virtual ela tem tantos likes, ela tem tantas curtidas. Mas isso é uma ilusão, não há. Porque é o que você está falando. É muita gente no mundo, né? Muita coisa acontecendo, você passa a ser mais um e você não deixa de ser mais um porque você está ganhando likes na internet. Pois é, mas a pessoa fica com aquela sensação de que se destacou de alguma maneira dentro do coletivo. Mas é uma sabe? sensação. Sim, né? mas a sensação supre a necessidade. Ah. Porque eu sempre penso, quando eu começo a observar qualquer fenômeno, eu penso em que circunstância isso aconteceria há 300 anos, há 500 anos, há 1000 anos, 10 mil anos. O ser humano é um animal gregário que vivia em comunidades relativamente pequenas, cidades relativamente pequenas, no campo, onde todo mundo sabia quem era todo mundo. Então você ia ali na esquina colher uma maçã, digamos, uma banana, ou pescar no rio, todo mundo que via você sabia quem você era. Uhum. Então, eu acho que isso tem uma finalidade, que isso tem
isso se entranha no DNA da gente de alguma maneira, sabe? Que eu pertenço a um coletivo e o coletivo me conhece. Mas a necessidade do pertencimento é tão forte hoje em dia que as pessoas estão começando a se arriscar. Não, as pessoas né? são malucas, sim, claro. As pessoas estão correndo riscos que você fala, mas o que é isso? Que motivação é essa que essa pessoa tem para correr esse risco? É claro que dentro dessa necessidade que você tem de ser reconhecido no teu universo, você tem também os outros elementos de vaidade, de competição. Então tem aqueles russos malucos que sobem em cima dos prédios de 130 andares e ficam andando sem rede de proteção, sem nenhum equipamento de segurança, para se arriscar, para competir com os outros que se arriscam. Enfim, é uma série de coisas, de fatores, né? Agora, tem alguns casos aqui. Tem um caso, por exemplo, em Chernobyl. A usina desativada responsável pelo maior acidente nuclear da história vem registrando um grande aumento de visitantes em busca de curtidas nas redes sociais. O número aumentou bastante depois da estreia da série homônima da HBO, que a gente falou aqui, né? As pessoas, inclusive, quebram regras de segurança, como a de não tocar nos objetos ou de usar pouca roupa em áreas onde só é permitido o acesso com traje especial. Então, você vê, num caso desse, né, que a pessoa vai visitar Chernobyl, ela não obedece, ela sai tocando nas coisas, e lá é realmente muito perigoso você sair tocando nas coisas, você pode se contaminar. Então, você... Tá tudo muito louco e tudo muito errado, porque você tem um risco de contaminação, você tem um risco à sua saúde, mas por uma foto boa e por sei lá quantas mil curtidas, você não tá nem aí, você se contamina, né? Eu acho que essa é a maior patologia. Eu considero isso patológico. Isso é uma patologia. Isso é uma patologia. É uma patologia. Eu não discordo que é uma patologia. Eu só estou tentando entender de onde ela vem. Sim, a gente está fazendo esse exercício para entender de onde Mas ela vem. Mas eu acho que é uma coisa meio doente você levar esses extremos. Enquanto você está fazendo uma foto do teu gato, ou a foto do teu passeio de bicicleta de manhã, ou a tua viagem, está tudo bem. As pessoas que começam a subir em cratera de vulcão e topo de edifício e área contaminada já é uma coisa um pouco mais complicada. Sim, né? E uma coisa que eu já reparo... saiu do normal, digamos. Uma coisa que eu reparo também são essas pessoas... Eu, por exemplo, eu me policio muito para não ficar usando o celular e não ficar ali distraída em redes sociais enquanto eu estou em movimento na rua, por exemplo, andando na rua. Você tem casos de atropelamento por conta de pessoas que ficam ali acessando a internet. Ou quando eu estou com meu filho, eu procuro, né, ficar ali só com a atenção nele. Então também tem isso, né? Tem a coisa de você se arriscar, porque você quer, sei lá, você quer botar a mão onde você não pode botar, você quer entrar num lago que você não pode entrar, e tem a coisa de você se arriscar pelo uso, pelo vício no uso, né, no uso do celular, do aparelho, e você ser atropelado na rua. Então tem esses dois lados também, que parece que é uma coisa que você não pode deixar de fazer, é uma urgência também, né, de que você precisa responder aquela mensagem, de você precisa estar... ligado o tempo inteiro, você precisa estar plugado ali o tempo inteiro, e não é, que urgência tem uma mensagem, por que uma mensagem de WhatsApp não pode esperar? Por que você, enquanto você está com seu filho atravessando a rua, você precisa estar no telefone e ouvindo áudio e não sei o quê? Acho que são dois lados aí, eu tô falando de uma coisa diferente agora, mas também são sinto coisas isso. Diferentes. São coisas diferentes, mas que envolvem risco. É a tecnologia, são as redes sociais, fazendo com que, não elas fazendo, a gente mesmo... É porque o celular... colocando essa função nelas, né? O celular é muito viciante, porque você... Do risco. Você antigamente saía, o risco que você corria, por exemplo, era ler o jornal enquanto você andava. Era bastante raro, mas tinha gente que dobrava e saía lendo, ou lendo um livro. Você depois teve o Walkman, aí tá bom, você saía ouvindo uma música, até aí tudo bem. E pela primeira vez a gente pode carregar com a gente a tela de um computador, ou uma televisão onde a gente assiste um filme e pensa. Então, é uma possibilidade muito inédita para a gente como ser humano. Eu não sei, os meus netos talvez já não tenham isso, porque como eles estão crescendo com isso, para eles é muito normal. Mas eu acho que a gente ainda tem muito essa coisa de, quanta coisa eu tenho aqui ao meu dispor, né? Sim. Eu posso jogar Pokémon Go enquanto eu passei na lagoa, por exemplo. Olha só, eu falando aqui, a Cora já... Eu sei que a Cora já tá tecendo ali comentários, quando ela bota o olhinho assim pro lado, ela já tá pensando em alguma coisa, ela já estava imaginando ela jogando Pokémon, claro, enquanto ela está na lagoa. Mas você sabe que você tá assumindo um risco. Não, eu pra te dizer a verdade, eu não jogo Pokémon enquanto estou atravessando a rua.
Mas quando eu estou andando lá, sim, jogo Pokémon. Mas a gente mas também não tomar olho. cuidado com os patinetes, com as Também bicicletas. não olho direto pro telefone. Quando a gente joga Pokémon Go, quando aparece um Pokémon, ele dá uma vibrada no telefone, aí sim a gente olha. Eu não sei onde é que a gente vai parar, mas enfim, eu acho sempre bom a gente fazer esse tipo de reflexão, porque é uma reflexão que a gente não está fazendo sobre os outros, a gente está falando sobre nós mesmos, né? Todos nós passamos por isso, né? É claro que a gente não chega a se arriscar desse jeito, a se jogar do alto de um penhasco para poder fazer uma foto, sei lá o quê, mas a gente se arrisca de outras maneiras, né? Então é uma reflexão sobre nós. Como já dizia Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Ah, sim, sempre. E a gente, a cada dia, encontra uma forma nova de perigo para enfrentar. A gente gosta de viver perigosamente, exatamente, não é? Mudando de assunto, falaremos sobre privacidade. Uma mulher foi detida por engano no dia 9 de julho em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, depois de ter sido confundida pelo sistema de reconhecimento facial da Polícia Militar. Segundo a Secretaria Estadual da PM, as câmeras especiais deram positivo para uma foragida e alertaram o batalhão do bairro. Os PMs foram até o local indicado e abordaram a mulher, que, sem documento, foi conduzida à delegacia. As autoridades acreditavam estar prendendo uma foragida da justiça acusada pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Na delegacia, a confusão foi desfeita. A mulher teve a identidade checada e os agentes confirmaram que não se tratava da pessoa que eles procuravam. As câmeras com sistema de reconhecimento facial começaram a ser usadas no Rio durante o Carnaval. Na ocasião, 28 câmeras foram instaladas em Copacabana. No domingo, dia 7 de julho, algumas ruas do Maracanã, na Zona Norte, também receberam o equipamento. O objetivo foi aumentar a segurança dos torcedores que foram assistir a final da Copa América entre Brasil e Peru. Atualmente, ainda em formato experimental, 25 câmeras funcionam nos arredores do Maracanã e outras 12 operam em Copacabana. Na prática, um computador analisa todas as características do rosto das pessoas filmadas. O software mede a distância entre os olhos, o tamanho do nariz, da boca e do queixo, além de identificar a linha da mandíbula. Segundo a polícia, a tecnologia é capaz de identificar foragidos da justiça, veículos roubados e até torcedores proibidos de frequentar estádios. Mas é inegável que também dá a sensação de que cada vez mais estamos vivendo numa espécie de Big Brother, onde todos os nossos passos e ações são cada vez mais vigiados e registrados. No mundo de hoje, eu acho que não tem jeito. Não. A gente não tem um caminho de volta, a gente é daqui pra frente, a gente tem que ter a vida vigiada mesmo. As câmeras precisam estar nas ruas, né? Eu vou voltar àquela observação minha sobre a explosão demográfica, sobre a vida na aldeia, porque antigamente você tinha uma cidade em que todo mundo se conhecia. Então, sei lá, acontecia algum crime, acontecia qualquer coisa errada, as pessoas diziam, não, quem fez isso foi o fulano de tal, o filho de cicrano, passou aqui, foi visto. Hoje em dia você não sabe mais quem está passando por você. Quem é aquela pessoa, se é o filho de cicrano, o neto de Beltrano. Então a sociedade fica muito exposta também. Ela não tem como se proteger dos seus maus elementos. Uhum. Tem todo um pessoal que apoia muito a questão da privacidade, que acha isso um absurdo. Eu não acho, porque eu acho que... quer dizer, na verdade, quando eu acho e não acho, eu acho que, de uma certa maneira, a gente está dando poder demais na mão do Estado, uma coisa dessas, mas, por outro lado, a sociedade tem que ter seus mecanismos de defesa. Claro. Então, acho uma discussão bastante complicada, até bastante, como eu vou te dizer, cheia de contradições dentro de si mesma, porque aí você diz, bom, então vamos respeitar a privacidade dos cidadãos e a segurança dos cidadãos. Como é que é? Tá difícil você juntar essas duas coisas. Mas sabe? eu acho que a gente vivendo num país, num mundo tão violento como a gente está vivendo, eu sou mais a favor da gente prezar pela segurança do que pela privacidade. Eu acho melhor que a gente evite ou que a gente consiga solucionar um crime, por exemplo. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, os crimes contra a mulher. A gente tem visto muitos crimes sendo cometidos contra a mulher e que você consegue ver pela câmera do corredor, pela câmera do elevador, né? A gente teve um caso, sei lá, acho que no ano passado, de uma advogada, lembra? Lembro, horrível aquele caso. Exatamente. E você tem tudo registrado, as imagens são horrorosas, ninguém quer ver aquele tipo de imagem, mas elas são muito importantes para você evitar que uma outra mulher sofra
nas mãos desse mesmo agressor, né? É. Então, acho que como eu nesse tô te caso dizendo, é é muito bem- importante. É bem complicado, né? Porque, por outro lado, você pensa um Estado totalitário, como é que você foge de um Estado totalitário que resolveu te perseguir? Sim, Sabe? Então, sim. no caso da China, por exemplo, a China hoje tem essas câmaras em absolutamente todos os lugares. É um Estado totalitário. Viver na China hoje é complicadíssimo se você é uma pessoa que tem um mínimo de desejo de liberdade. Então, isso também é uma coisa a se pensar, mas eu não sei como resolver, Eu também não sei. sabe? Eu não sei para que lado essa balança pende. Eu acho que a sociedade precisa se proteger, mas eu acho que a sociedade também precisa se proteger do Estado. Então, honestamente, eu não tenho uma resposta para isso até agora, porque eu acho que a gente está entrando em terrenos muito novos com a tecnologia. A gente tá indo em direções onde a gente nunca foi. Sim. A gente está andando por territórios que a gente nunca explorou. E temos o direito também, aí falando da privacidade, eu tenho o direito, por exemplo, de me sentir lesada por uma invasão qualquer de privacidade que eu não ache adequada. Eu acho, teoricamente, eu acho que espaço público, a gente não pode falar em privacidade em espaço público. Quer dizer, eu acho que, em tese, quando você está na rua ou você está na praça, mesmo na praia, a gente falar em privacidade é complicado. A privacidade você tem dentro da tua casa. Dentro da sua casa. Você tem dentro da casa dos amigos, dentro de espaços que você sabe que pertencem a uma esfera particular, privada. Eu não sei se se isso se aplica à rua. Acho que não. Acho que, por outro lado, se você está sendo perseguido por um Estado totalitário, você precisa sair para algum lugar. Então, não sei, sabe? A gente tem muita... Não é uma questão tão simples. E tem essa questão da liberdade que você está falando também, né? A liberdade cerceada num Estado totalitário. Como é que você resolve isso? Mas você também precisa resolver os outros problemas que acontecem, que aí a câmera, enfim, essa instalação de câmeras nas ruas é muito eficaz. Nós vamos ter que conviver com isso. É uma realidade. É o que eu falei, é um caminho sem volta. A discussão ética em cima disso, a discussão da privacidade, ela dá muito pano para manga. E eu acho que cada vez mais nós vamos ter esse tipo de questão, porque a tecnologia avança, a inteligência artificial avança. Então, não sei, eu acho que a gente vai ter que começar a pensar de uma forma inteiramente nova, em questões que a gente nunca precisou pensar antes, sabe? Questões com que a gente nunca se defrontou. E ainda tem essa questão da câmera, da tecnologia se confundir, como aconteceu no Rio. Acontece. Você ainda tem isso, né? Pra te dizer a verdade... Você ser confundida com um criminoso, uma criminosa, que foi o caso dessa moça, que foi confundida com uma criminosa, não tinha feito absolutamente nada. Então, muito perigoso também, porque ela vai parar nas mãos da polícia sem... o negócio razão. do focinho, até você provar que focinho de porco na tomada. Isso... Exatamente. Mas isso se dizia antes da tomada de 3 pinos. Já hoje, com a tomada de 3 pinos, não há o menor perigo de a gente confundir focinho de porco com tomada. Tá certo. Olha, vamos falar agora sobre preconceito. Um abuso internacional. Um grupo formado por 13 soropositivos foi proibido de frequentar um resort numa praia do sul da Itália. O caso foi relatado no Facebook. Eles eram convidados da casa Radio di Sole, da fundação responsável pelo tratamento de pessoas com AIDS. O grupo chegou à praia, como faz todo verão, quando o estabelecimento que deveria recebê-lo, uma espécie de resort com serviço de cadeiras e guarda-sol, não prestou o atendimento e se recusou a fazer o trabalho. Segundo a psicóloga do grupo, eles costumam frequentar o local, que tem acesso privativo ao mar, anualmente. O responsável pelo passeio lembrou que os pacientes têm carga viral 0, não podem transmitir o HIV. Ele ressalta ainda que não há contágio através de suor, lágrimas, urina ou saliva, mas um caso de preconceito absurdo, que eu olho para isso e eu falo, gente, como é que a gente chegou nesse nível? Como é que a humanidade chegou nesse nível? Eu olho para certas coisas. Outro dia eu estava assistindo um documentário, que aliás é um documentário muito interessante sobre a Hannah Arendt, a filósofa alemã, no Now. Chama O Espírito de Hannah Arendt, eu acho. E aí fala-se muito sobre o Holocausto, né? Tava vivendo aquele momento. E eu comecei a pensar,
tem algumas coisas que eu não consigo admitir que a humanidade possa ter chegado a esse ponto, né? O Holocausto é uma delas. Há 20 anos nós estávamos mais abertos, né? Primeiro a gente teve uma época de preconceito enorme, nos anos 80, quando a AIDS apareceu, fim dos anos 70, começo dos anos 80, mas aí não se sabia nada a respeito da AIDS. Então, aqui eu me lembro de aqui no Brasil imensas campanhas na televisão, carinho não causa AIDS, abraço não dá AIDS, enfim, campanhas de esclarecimento da população. E agora parece que a gente desandou tudo de novo, né? É impressionante isso. A humanidade, em muitos aspectos, regride. Totalmente. Progride em alguns aspectos. Por exemplo, a questão da nota de 50 libras com Alan Turing, Sim. agora que me emocionou muito, achei isso bonito. Mas olha, pensando bem, isso foi até outro dia, né? A Inglaterra considerou a homossexualidade um crime até muito recentemente. A gente aqui, né, lutando para que os gays, enfim, sejam respeitados. Nesse aspecto, o Brasil estava melhor do que a Inglaterra, porque no Brasil nunca foi um crime ser gay. Sim. E na Inglaterra foi crime até outro dia. Mas a gente lutando aqui, porque no Brasil a luta contra o preconceito com os gays, o preconceito racial, né? Tem muito preconceito. O Brasil é um país muito preconceituoso. Muito. O Brasil de vez em quando posa de, não, somos todos abertos, somos cabeça aberta, respeitamos todos. Não, não é. É um país muito preconceituoso. Então também não tem aquele exercício de empatia, de você se colocar no lugar do outro, de você dizer, poxa, podia ser eu, né? Não, olha, mas isso... Eu acho, sabe, no fundo, que o ser humano é muito preconceituoso. A gente diz o Brasil... De uma maneira geral, né? Mas não é o Brasil, não é só o Brasil. O ser humano tem a tendência a desconfiar de alguém que é diferente dele. Aí vem a xenofobia, aí vem o racismo. Tudo isso é o mesmo preconceito, eu acho. Tudo isso é o medo do outro, a insegurança diante do outro, a necessidade de garantir o seu espaço. Né? É uma coisa tribal. No fundo, vamos voltar lá para aquelas nossas aldeias, né? Nas nossas cavernas. Então, vinha o pessoal de uma caverna vestido com uma pele diferente e pronto, se davam tacapadas. E você está falando em caverna, né? Eu sempre penso sobre isso também e eu não acredito que o ser humano está aqui nessa existência para viver na caverna. Eu acredito que a gente precisa de convivência, nós somos seres sociais, a gente precisa conviver um com o outro e é assim que a gente constrói coisas boas na vida, né? E se você tiver a consciência disso, desse pensamento, por que não você levar esse pensamento, você levar essa filosofia para fazer coisas boas, né? Se unir para fazer coisas boas. Você acabou de falar, tem muito progresso. Tem muito progresso. A gente acabou de falar do progresso da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo cara que está ali trabalhando no progresso da tecnologia é o cara que vai discriminar uma pessoa por ser negra. É o cara que não vai deixar o soro positivo entrar na praia, né? Porque o ser humano não é um animal viável. Pronto, é uma questão simples. É uma questão muito simples de se resolver. É isso, né? É isso. Mas você tem esperança na humanidade, Cora? Cara... Silêncio. Vocês precisavam ver a cara que ela fez. Eu preciso te dizer o seguinte. A minha primeira resposta, obviamente, é não. 0. Mas aí eu penso que essa mesma humanidade que promove massacres e que se mata uma outra e que consegue se infelicitar todos os dias de uma forma diferente, essa própria humanidade também tem algumas coisas muito legais. Tem indivíduos que se sobressaem, que criam obras maravilhosas, músicas extraordinárias, arte, criaturas que são realmente muito cheias de compaixão e que se dedicam aos outros. Então, eu acho que eu tenho confiança em algumas pessoas. Na humanidade, 0. Mas eu acho que, apesar disso, ainda há pessoas que se salvam. Talvez isso. Mas olha só, eu sou uma otimista nata, então eu tenho esperança na humanidade. Eu acho que a gente vai caminhar para um futuro talvez distante, talvez eu não veja, talvez os meus netos vejam, mas para um futuro bom. Eu acredito nisso, pelo amor de Deus. Acho que a gente tem que acreditar nisso, senão como é que faz pra gente criar nossos filhos? Como é que faz pra conversar com os netos, Cora? Silêncio novamente. Cara, olha, eu vou dizer o seguinte, eu tinha uma plaquinha no meu quarto, era uma plaquinha em inglês,
que dizia assim, I love humanity, it's people I can't stand. Quer dizer, eu adoro a humanidade, o que eu não suporto são as pessoas. O fundo, a questão era um pouco o que eu penso, só que um pouco ao contrário, né? Porque eu amo algumas pessoas, eu abomino a humanidade como um todo. Então, eu já sabia onde eu queria chegar, que isso eu estou falando quando eu tinha 16 anos. Eu já sabia mais ou menos por onde ia a minha cabeça, mas só que ainda não tinha acertado o caminho, eu estava invertendo os polos. E eu acho que as pessoas individualmente se salvam, eu acho que o coletivo não. Você não acha também que a gente, agora me veio isso à cabeça, assim, você não acha também que a gente tem muito mais acesso à informação nociva do que a informação ruim do que a informação boa, com que tem... Você acha que é noticiado muito mais? Não, notícia não. Não, então, isso que eu tô falando. A gente tem acesso à informação, que eu digo, é a notícia que chega pra gente. Claro, a notícia que chega pra gente, a gente tem, sei lá, 70% de notícias ruins e 30% de boas, mas eu acho que tá acontecendo praticamente na mesma proporção, mas o bom e o ruim. Não, mas é porque... E a gente não tem acesso, então a gente acaba perdendo as esperanças, porque isso aqui não vai pra frente, porque isso aqui... Mas tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. É que notícia boa não é notícia. Não vende. Não é só que não vende, não é notícia, não é notícia, né? Às então, vezes, claro, a gente tem mais acesso ao que é ruim. Isso Quer também dizer, não influencia as pessoas a achar que tudo tá perdido? A gente viu esse caso do grupo de turistas HIV positivos discriminados, né? Deve haver N outros grupos que foram muito bem-vindos e muito bem tratados em outros lugares. Exatamente. Então, a gente fica vendo o lado ruim. Sim, pode ser. Mas, ainda assim, eu confio em algumas pessoas e eu não confio na humanidade. Eu adoro conversar com Cora Ronay. Bom, tá chegando o final do nosso programa, mas você sabe que sempre no final a gente tem as nossas dicas preciosas. Dicas. Fala, Corinha, que dica é essa de hoje? Olha, eu hoje tenho uma dica bem na linha... Lembra quando eu recomendei um livro, O Pó do Herdeiro, sobre o arsênico e a medicina legal? Acho que você não recomendou esse livro ainda aqui. Não? Não, você ia recomendar hoje. Eu ia recomendar esse livro. Bom, então eu recomendei na minha coluna no jornal. Então, peraí. Sabia. Não, mas tá vazio. Tá vazio. Gente, Torozinho! Olha, vocês estão tendo... Muito animado. Hoje vocês estão tendo uma trilha sonora de gato, tá vendo? Assim é um podcast movimentado por gatos. Adorei. É um livro muito na linha daquele. O livro se chama Medicina dos Horrores. É a história de Joseph Lister, o homem que revolucionou o apavorante mundo das cirurgias do século XIX. Deve ser incrível esse livro. Foi escrito por Lindsay Fitzharris. Foi traduzido pela Vera Ribeiro. Está muito bem traduzido, aliás. É da editora Intrínseca. E é um livro muito bonito, um livro vermelho, preto e branco, com capa dura, com uma coisa que eu acho que todo livro tinha que ter. Eu, se fosse presidente do mundo, eu ia baixar um decreto tornando obrigatório a fitinha nos livros para marcar a página. Porque aí a gente não precisa dobrar as páginas ou fazer outras barbaridades. E é lindo, né? Para guardar o lugar que a gente está na leitura. E ele tem as laterais todas pintadas de preto. Eu acho tão bonito um livro assim. Ok, mas isso é fisicamente um livro. O livro é muito interessante. E o título dele em inglês é mais sutil. É The Art of Butchering. É a arte dos... Peraí, deixa eu ver aqui. Butcher é açougueiro, né? É dos carniceiros, né? The Butchering Art, desculpa. É exatamente a arte dos carniceiros, né? Porque a cirurgia era uma coisa absolutamente tenebrosa. Tenebrosa. Tinha furadeira. Não, os cirurgiões eram conhecidos pela velocidade. Porque você não tinha anestesia, pensa nisso. Ai, gente, então, vou passar mal aqui no meio do programa. Isso começa com um cirurgião cortando uma perna de alguém em 30 segundos. Pensa, 30 segundos você corta fora uma perna. Isso, para quem não tinha anestesia, era uma vantagem, evidentemente. Depois, essas pessoas todas morriam, a maioria delas morria por falta de asepsia. Até que aparece essa figura chamada Joseph Lister na parada. E começa a descobrir produtos para cuidar da asepsia e evitar infecções e tal. Mas eu acho que toda essa história da medicina é uma história fascinante. Não, é fascinante. Eu tenho o maior interesse por isso. A evolução da ciência eu acho uma das coisas mais espetaculares. Quando você me pergunta se eu tenho fé na humanidade, e eu te digo que não, e que eu tenho fé em algumas pessoas, eu tenho fé nessas pessoas que
descobrem coisas assim. Ah, E sim, na ciência eu tenho muita e fé também. como evoluiu isso, né? Uhum. Isso aqui foi há 200 anos. Tem que ter Mas estômago. o livro é ótimo, o livro é muito bom, gente. Não se deixem levar pelo lúgubre, se deixem, porque isso também é uma coisa interessante na vida, né? Não, e a capa é linda. O livro é muito bom. O livro é realmente muito, muito bom. Muito bem. E a minha dica dessa semana é de cinema. Fui ver Almodóvar, o mais recente filme dele, Dor e Glória. E você viu, Cora? Não, né? Ainda não, Ainda todos não os viu. meus amigos gostaram tanto. Eu gostei muito do filme. Bom, quem gosta das cores de Almodóvar vai se fartar, porque é repleto de cores de Almodóvar ali. Aquelas cores fortes, aquele vermelho que está em todos os lugares. O Almodóvar tem uma maneira de filmar Ele é um muito gênio, particular. é um gênio. Ele é um gênio. A história é muito interessante. É um filme que você várias vezes se pergunta para onde está indo isso, pelo amor de Deus. Em alguns momentos eu falei, será que eu tô perdendo meu tempo? Será que eu agi certo de vir num sábado, deixar meu filho na casa da minha mãe, função total para ver o novo filme de Almodóvar? Sim, foi a melhor decisão do sábado. É muito bom. A gente tem Penélope Cruz sempre roubando a cena, Claro. porque ela é maravilhosa. A gente tem um Antônio Bandeiras que me surpreendeu muito, porque eu acho ele muito canastrão. Eu acho também. sempre. E eu não acho que ele está canastrão. Acho que ele vestiu ali, o papel foi perfeito para ele. E tem surpresas, tem momentos de roteiro de virada de roteiro que você fala, que você é surpreendido, então eu acho que vale super a pena, assim. Eu sou fã do Almodóvar, eu adoro, sou suspeita pra falar, mas esse filme é um filme que tá rolando uma certa polêmica, porque tem gente que tá amando o filme e tem gente que tá detestando o filme. Eu acho que eu vou adorar, porque eu adoro Almodóvar. Eu acho também, eu acho que você vai gostar. O único filme do Almodóvar que eu não gostei é Os Amantes Passageiros. Um filme de avião. Eu adoro filme de avião, eu adoro Almodóvar, mas essa combinação não deu certo. Esse eu não vi. Não, esse filme era para ser fantástico, a premissa é maravilhosa, é um avião com problemas que fica voando em círculos e as pessoas começam a contar suas vidas e tal. Quer dizer, você vê que o ponto de partida é muito bom, e é com a Penélope Cruz, com Bandeiras, com todo... Com a turma dele. Com a turma dele, mas o filme é muito chato. Você falando de história de avião, eu acabei de me lembrar de um filme que eu vi, que eu gostei muito, um filme argentino chamado Relatos Selvagens, que começa com uma história, são várias historinhas juntas, né? E começa com uma história de avião que é muito bem construída, que é muito boa. E todas as histórias que vêm depois também são muito boas. Fala sobre a natureza humana. A gente está falando tanto aqui de esperança na humanidade, se temos, se não temos. Fala sobre a natureza humana. É muito, muito bom. Muito bom. Eu também indico pros Relatos nossos Selvagens ouvintes. é considerado um dos melhores filmes argentinos. Acho que o filme argentino é muito bom, Ah, né? muito bom. Mas eu ainda não vi, olha que loucura, Tem porque que eu ver, perdi Clarinha. Relatos Selvagens no cinema e acabei não vendo ainda no Netflix. Não sei por quê, porque todo mundo, a Bia adorou e todo mundo Adorei. me indicou tanto. Eu vou assistir Relatos Selvagens essa semana. Eu adorei. Muito Você bem. era a última pessoa do mundo a ver Relatos Selvagens. Depois você conta pra gente o que você achou. E pra encerrar, claro, a gente tem música. Você já pensou na música de hoje? Sim, eu pensei na música de Então hoje. fala. Sabe, essa semana um amigo meu botou na página dele no Facebook uma versão do Aleluia, do Leonard Cohen, em Yiddish. E achei aquilo lindo. Nossa, deve E aí ser comecei lindo. a ouvir. A certa altura, o cantor canta, ele está cantando e eu distingui a palavra Gedenk. Eu não falo Yiddish, mas eu conheço essa palavra, porque tem um cantor das antigas que se chama Benzion Whittler, que canta um tango em Yiddish chamado Gedenk, que significa lembre-se. Uhum. E esse tango é uma das coisas mais bonitas que eu conheço. Então, a minha música dessa vez é Gedenk, com Benzion Whittler. Gedenk, als noch in Liebe liegt das Glück, die Liebe dort ein Augenblick, in kommt schon keinmal mehr zurück, Gedenk es gibt. Gedenk, hast du das Glück in deine Hand, wer nicht verschickert, nicht verblendet, nicht leicht das Patter, nicht verschwendet, Gedenk, Gedenk. Glück nicht walgert sich in Gassen, es ist nicht für jeden Mensch.
Sie Glück mit Gott allein sie passen, nur sie mit min sein gewünscht. Gedenk, hat Gott ihr Glück amul geschenkt, noch wuss es hat ein Herz gebänkt, weil flinke Wegen sich nicht lenkt. Gedenk. Einmal noch ist Glück von mir erschienen, wenn ich hab dich gefunden. Bloß noch die noch bringst mir Frieden bei dir viel, wie in Gan Eden. Wenn die wollst, wenn es ist, von mir ganz weiter weg, wohl dann mein Leben nicht gehabt, kein Zweck. Que linda música, Cora. Bonito, né? Muito, muito bonito. São Muito aqueles bonito. tesouros que quase se perdem, porque é uma música do século passado, de um determinado grupo cultural e étnico do século passado, e pum. Lindo. Olha, vale lembrar que essas músicas todas que a gente indica aqui no programa estão na nossa playlist no Spotify, porque nós somos muito chiques Nós e temos temos uma playlist playlist no Spotify. Então você pode conferir essas músicas todas e outras mais na nossa playlist do Spotify. Lembrando também, antes de eu falar aqui da minha música, que a gente tem um e-mail para sugestão de pauta, que é o aquelasduaspodcast@gmail.com. Você pode também seguir a gente no Instagram, @aquelasduaspodcast, e por lá também falar com a gente, certo? Agora, minha dica de música é a seguinte. Eu adoro música francesa, eu adoro as cantoras, principalmente francesas, e tem uma cantora que eu gosto muito que se chama Zaz. Você conhece, Corinha? Não. Então eu vou te apresentar a Zaz. A Zaz nasceu em Bordeaux e foi para Paris, porque sempre teve muito interesse por música, foi para Paris tentar a vida e acabou cantando muito nas ruas de Paris, cantando em concursos. O início da vida dela artística não foi fácil, até que ela é descoberta por um produtor musical que estava procurando uma cantora com as características da voz dela. Ela tem uma voz muito característica, vocês vão ouvir. E ela foi uma questão de tempo só para ela fazer sucesso, e aí começou a fazer sucesso no mundo inteiro. Já veio ao Brasil, já fez show aqui no Circo Voador. Eu estava na primeira fileira vendo o show dela no Circo Voador, porque realmente ela é demais, as músicas são maravilhosas. E ela não fica só no clássico, ela vai ali pelo clássico, mas ela também transita por vários outros estilos musicais. Uma música que fez muito sucesso e que ela ficou conhecida através dessa música é a que eu vou sugerir para os nossos ouvintes hoje, que se chama Je veux, que quer dizer eu quero. A música é uma delícia, é uma música que você vai querer dançar, então o nosso programa vai acabar dançante. Vamos dançar, Corinha, agora? Vamos. Vamos? Então tá bom. Convocamos o Toró para O Toró que tá aqui deitado em cima da pauta para ele dançar com a gente também. Então a gente fecha o programa de hoje com Je veux, e eu quero mandar um beijo para minha Corinha querida, porque foi ótimo de novo o nosso programa, eu adorei, foi bom para você? Foi maravilhoso, Belinha. Então tá como bom. sempre. Mas eu sempre fico achando que a gente deixou de falar coisas que a gente queria falar, falou coisas que não sei se tem a ver, enfim. A gente sempre tem essa impressão. Eu ainda não sou uma podcaster 200%. Eu também não sou, mas a gente está aprendendo. Estamos aprendendo. Estamos nos iniciando junto nesse com ofício. nossos ouvintes. É gente, isso. muito obrigada pela audição. É assim, né? Pela audição. Gente, muito obrigada. Um beijo grande. Até semana que vem. Je veux. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.